Olá, educadores e educadoras, como vai? Estamos aqui começando mais um episódio do Educativa Cast. Com muita alegria, eu, Arlindo, apresento para você já já a nossa convidada de hoje, muito especial. O papo hoje vai ser sobre vocação, carreira, então eu tenho certeza que vai ser muito especial para você. Também eu queria agradecer nosso patrocinador, a Engenhoteca, empresa de cultura maker, robótica, que tem aí apoiado, revolucionado essa parte da criatividade dos alunos. Então, acesse aí o QR Code que está aparecendo na sua tela para conhecer mais da empresa, acesse o site, as redes sociais. E também, se você está chegando aqui no canal, não sabe, mas o que é Educativa? Arlindo Educativa é uma plataforma de formação continuada de professores. Então, nós acreditamos na educação básica e nesse crescimento dos professores. Então, foi criada essa plataforma com mais de 50 cursos disponíveis para formação de professores. Olha esse detalhe: todos os cursos com certificado reconhecido pelo MEC, e também você pode fazer a formação modular. Você vai construindo a sua formação curso a curso, isso pode te dar mais de 200 horas de formação aqui na nossa plataforma. Então acesse, a gente está aqui no mês da Black, então o preço despencou de R$ 29,90 por mês, você só vai pagar R$ 14,90 com o cupom que está aparecendo aí na tela para você, não perde essa grande oportunidade. Dito isso, chegou o momento de apresentar a nossa convidada de hoje. Estou aqui com a Sandra, educadora, mais de 30 anos, né, Sandra, de experiência. E eu queria, nesse primeiro momento, nesses primeiros minutos, te deixar a oportunidade de contar um pouquinho da sua história. Conta pra gente, lá mais jovem, por que que decidiu pela área educacional? Isso é de família, não é? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né, de contar também essa minha trajetória aqui com vocês e poder ajudar e inspirar alguém também, né? Sim, Bom, o começo foi difícil, viu? Porque eu fui para engenharia química, olha só. foi a minha primeiro curso aí de graduação e tô dentro da estatística que quase 70% dos jovens desiste no primeiro ano no Hum, primeiro semestre do primeiro ano olha. e me calei, não me via trabalhando nessa área. Os meus pais, na simplicidade deles, sem muito estudo, naquela época nem tinha, né? A gente tinha o quê? TV e jornal? Não tinha nada, né? Então eles também não tinham como me ajudar e minha mãe percebeu que eu comecei a me isolar muito, Hum, né? E aí ela começou a me pressionar, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Eu, como uma boa hum. adolescente, também me tranquei no quarto, porque os pais deles falam, ah, Sandra, se tranca no quarto. Você não, só se não tivesse quarto, porque se tivesse Aham. quarto, trancava assim. E aí, eu comecei ali fazendo um autoconhecimento. O Hum, que que eu gostava de fazer? Então, eu sou filha única, mas a minha mãe tem muitos irmãos, e nas reuniões familiares, minha mãe é a filha mais velha, eu sou a neta mais velha. Então, Páscoa, Natal, na casa dos meus avós, iam todos os tios com os hum. primos, e eu pegava os primos e levava para o quintal ou para o quarto da avó, e a gente ficava ali brincando, eu era meio que a cuidadora dos meninos. Aham. Daí eu falei, poxa, eu gosto de criança, né? Uhum. Vou para a área da educação. E aonde tudo começou. Fui para desistir da faculdade. Meus pais falaram: não tá contente? Desiste. Eu estava com medo de falar. Aham. E a gente tem muito medo nessa Então idade, né? eles apoiaram você desistir desse e ir para um outro caminho. Sim, mas se não Uhum. tá gostando, então, filha, ok, Claro. muda. Aí fui para pedagogia, comecei a fazer o curso lá, me encontrei, falei, não, é isso mesmo que eu quero. E a minha ideia inicial é trabalhar com crianças pequenas, Ah, legal. trabalhar com educação infantil, Fundi 1. Uhum. Mas a vida Nem sempre é o que a gente não imagina. vai direcionando a gente para caminhos que a gente não tem muita ideia. Hoje eu entendo tudo, mas no início, né, poxa, queria uma oportunidade de ser professora É. e comecei na orientação com o Fundi 2, só com o Fundi 2. Ah, Comecei ali no Colégio Objetivo, foi uma oportunidade bacana. incrível, porque ainda eu era estudante, né? Uhum. E dentro do colégio eu tive inúmeras oportunidades, né? Que eu saí da orientação, só fiquei 6 meses na orientação. Eu entrei em junho de 89, e em janeiro de 90 eu já estava na coordenação administrativa.
Olha só. de uma unidade Senador Flacker. Para quem conhece, sabe como que Sim. é. E no passado Uhum. eram muitas turmas, Sim. né? Uma das principais ruas, para quem não conhece aqui do Grande ABC, é uma das principais ruas aqui, movimentada, Sim, central, né? super, super. E era um objetivo, né? Conhecido no Brasil Sim. todo, né? E aí eu fiquei lá algum tempo, depois fiquei até 92, 93, 94, me lembro bem. Eu fui para São Caetano. Lá em São Caetano eu já fui na coordenação pedagógica. Lá em São Caetano nós tínhamos Fundamental 2 e Médio. E tinha outra unidade com os menores, mas sempre as unidades, a maioria são divididas, né? E em 96 eu tive a oportunidade de ir para Frei Gaspar. É uma unidade só com ensino médio. Só com ensino médio. E ali me adaptei muito bem com as famílias, muito parecidas com o meu estilo, sabe? E ali eu fiquei, né? Eu fiquei até 2019. Até 2019. Lá eu tive a oportunidade, eu fui como coordenadora pedagógica, depois eu fui para a direção educacional, que é um modelo que o Objetivo tinha, tem até hoje, sem ser a diretora escolar mesma que assinava, né? E depois, nos últimos anos, eu fui para a direção escolar, mas eu sempre brinco, né, que a orientação nunca saiu de mim. Eu sempre fiz a parte burocrática, que não é meu forte, né? Mas gostava de estar perto ali da molecada, com os professores. Eu brinco em casa que meu pai trabalhou muito tempo na Ford, né? Então eles falam muito chão de fábrica, né? Chão de fábrica. E eu falo que eu gostava do chão da escola. Porque Tete a tete. você tá ali no meio, né? E sabe o que mais me impressiona? Alunos novos que vinham para a escola, quando falava assim, Sandra, preciso marcar um horário com você, eu falava, pode falar, mas a senhora vai me atender já? Porque o perfil dos diretores em geral tem toda uma Burocracia Nossa, para mas encontrar você um vai falar tempo. comigo agora? Sim, agora. Estou aqui, você está aqui me encontrando, vamos conversar. E eles não estavam acostumados com isso, não, né? Porque acho que às vezes tem escolas que acho que fazem isso também naturalmente, mas eu percebia que as diretoras ficavam meio trancadas assim em sala. Inacessíveis. Então é complicado, né? Eu não conseguiria fazer isso, eu não conseguiria. E aí eu fiquei até 2019. Em 2016, eu estava começando a retomar, a voltar a estudar, fui para a gestão de pessoas, fiz alguns cursos de perfil comportamental. Foi aí que eu fiquei 3 anos para tomar coragem de falar, preciso fazer algo diferente, né? Que acho que foi a crise dos 50 mesmo. Que eu acho que eu tinha mais ou menos essa idade. Sim. Como eu quero me ver no futuro, sabe essas coisas? A gente Sei bem. começa a se perguntar, né? Será que eu quero ficar aqui até o fim mesmo, né? E aí eu comecei a me questionar bastante. Eu falei, não, eu vou sair. E querendo já fazer o que eu faço hoje, já estava com o projeto pronto. E aí consegui conversar no final de 2019, em 2020 já querendo já divulgar meu trabalho novo, mas recebo uma proposta. E aí aquele medo de perder o tal do crachá, né? Aí eu falei, não, acho que melhor esperar mais um pouquinho, vamos ver Sempre fiquei na mesma escola, vamos para uma outra oportunidade. E fui para o Colégio Darwin, em São Bernardo também. E aí o pessoal ficou um pouco furioso. Mas assim, foi uma experiência bacana. Fiquei lá durante um ano, mas aconteceu o quê? 2020? A pandemia. E aí acho que piorou para todo mundo, né? Foi um ano bem difícil, né? Só que com a pandemia, com toda aquela tragédia ali, eu vi uma oportunidade. Então eu pensava em ter um espaço, em ter algo, e eu falei, eu posso trabalhar online. Então eu brinco, eu falo, eu aprendi a me desligar
Então, vamos tocar de novo, Aconteceu a mudar tudo. revolução do trabalho, eu digo, né? A gente pensa que já é de muito tempo essa questão do home office, essa cultura tão propagada, mas não é, né? O home office ele explodiu na pandemia, né? Antes. Muitas pessoas já trabalhavam assim, mas a Aham. pandemia foi. E as empresas viram também oportunidades, né? Sim. De diminuir gastos, né? É. É impressionante isso. Algumas empresas que usavam um prédio inteiro. Por que que eu vou usar o prédio inteiro se eu consigo usar um andar, dois? Deixa o Sim. pessoal em casa, Sim, verdade. né? Verdade. Então, essa oportunidade foi boa. E aí eu peguei o terceirão do Colégio Darwin, que eu era coordenadora, fiquei muito com os meninos, simulados online, aquela doideira toda. Sim. Aí eu falei, moçada, eu tô me desligando e tô com um projeto novo, tá pronto, e só que eu preciso validar, ver se realmente ele funciona. Quem aqui tá com dúvida? Aí foi a explosão, né? Uhum. Nossa, eu sei o que eu quero, mas eu não tenho certeza. Sei. Eu sei o que eu quero, mas eu fico com medo. Eu nem sei por onde começar. Foi aquela doideira. Aham. Aí eu falei, bom, quem quer validar o meu projeto? Eu quero, eu quero, eu quero, eu Ah, quero. que Então vamos legal. começar. Aí a gente começou e foi final de 2019 até janeiro, mais ou menos, de 2020, não, 2020, né? 2021. Quando foi em fevereiro, acho que foi em fevereiro, a minha primeira publicação no Instagram, Uhum. mudando aí meu caminho, né? E Perfeito. aí comecei a divulgar no Instagram. Difícil iniciar nas redes sociais, né? Não é Uhum. uma trajetória simples, né? A gente precisa ter um pouco de conhecimento e a minha idade também não ajuda, né, gente? Eu não sou tão tecnológica. Aí Aham. eu falei, meu Deus, e agora? Mas vamos. Aí as pessoas também que me conheciam me indicavam, Uhum. né? Os meus meninos me ajudaram muito. Hoje eu falo, obrigada, Deus, por tudo, porque assim, eu fiquei casada 8 anos sem ter filhos. Olha só. E os meninos demoraram muito. E Uhum. acho que o Papai do Céu falou: calma, não fica chorando, eles vão chegar, mas vão chegar na hora certa. E foi exatamente o que aconteceu. Os meninos chegavam em casa: mãe, meu amigo precisa de você. Eu, é mesmo? É, porque ele está em dúvida, ele está no curso, mas ele não está gostando. Então, eles me trouxeram muitos amigos na época. Então, Uhum. foi bem interessante, porque se eles já fossem mais velhos. Aí tá, mãe, faz seu negócio aí, né? E tchau, vou cuidar Sim. dos meus filhos. Então foi muito bacana e também pude ajudá-los. O meu filho nem tanto, porque ele já tinha decidido também, passou por uns momentos ali para decisão. Mas a minha filha também, sem fazer o processo comigo, né? Porque é casa de ferreiro, É espeto é de pau, verdade, é verdade. Nunca né? funciona. Não, e depois vai sentar com a mãe e vai conversar? Sim, não, vai brigar. Aham. Então, eu só ia falando, dando as dicas. Pesquisa, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Aí ela foi fazendo até ela chegar. Porque todos passam, né, por mudanças. Assim, quero ser médica. Depois, acho que eu vou ser psicóloga. Uhum. Ai, mas psicóloga não, eu gosto de química, então eu vou para engenharia química. Aí eu já tinha experiência em engenharia química. Não, tem muita matemática, você não vai gostar. Aham. Aí, mas o que que tem em química? Procura, procura, até chegar na farmácia, Uhum. né? Então, tem todo esse processo de busca, né, para eles conseguirem. E aí, eu acho que o ano passado, 2023 eu fui mais uma crescente, assim, comecei a divulgar no Google, e Uhum. o Google, como é a maior ferramenta aí que a gente tem de busca, os pais me encontram. Aí eu comecei a atender gente do Brasil todo. Olha que bacana. Muito bom. Atendi até uma aluna, família brasileiros que moravam no Paraguai. Olha mesmo. E lá no Paraguai o sistema de ingresso à universidade é diferente, né, daqui do Brasil. Sendo boa aluna, ela quer medicina, ela entra, mas a menina tinha dúvida se Hum. realmente ela ia gostar do curso de medicina. E ela está fazendo medicina hoje. Olha só. Então foi muito legal. Só que agora também aprendi algumas estratégias, então eu fecho um pouco, né? Porque senão você tem que colocar muito investimento. Uhum. Para Então, deixo alcançar. mais São Paulo e a região do ABC. Na Bacana. região do ABC, também ainda as pessoas. Te conhecia,
ex-aluno, sabe? Aham. Por exemplo, eu tive Rede de ex-alunos. relacionamentos, né? Sandra, meu afilhadinho tá precisando de você. Eu tive essa experiência com você na escola, eu quero que ele tenha a mesma experiência que eu tive com você. Aí também Ah, acaba. Então é bem bacana, assim, né? Eu tô agora nessa jornada aí, agora eu não paro mais. perfeito. Eu quero continuar. Então, eu trabalho ainda com as escolas, nas feiras de profissões, Sim. né? As escolas também me contratam para fazer esse trabalho com os alunos em grupo, que também é muito legal. Sim. É muito legal. Você sabe que alguns anos atrás, né, eu tive uma experiência, eu estava te falando antes da gente começar aqui, e eu atuava num grupo de ensino superior e a gente entendeu que tinha ali mesmo um gargalo a respeito dessa questão, carreira, vocação, o que que eu vou fazer da minha vida, e eu costumava dizer o seguinte, né, para os pares, para os amigos, que eu achava muito cruel um jovem com 17 anos ter que decidir o que ele vai fazer porque tem essa, mesmo que hoje a vida seja mais dinâmica, a gente vem de uma tradição que diz assim, olha, o que você fizer da sua faculdade, você vai fazer pro resto da sua vida, Isso acabou, né? né? E isso, Graças a isso Deus. acabou. Mas eu ainda percebo, ainda que a gente esteja numa outra era, né? Ainda existe, às vezes, muito aquela figura dos pais querendo perpetuar alguma carreira que eles tiveram, ainda mais quando os pais tiveram uma carreira de sucesso, uma carreira relevante, né? Então, o pai médico quer que o filho seja médico, o pai engenheiro quer que o filho seja engenheiro. Você, na tua experiência, nota isso? Notou ao longo da sua trajetória? Isso ainda é presente? Como que você percebe a influência da família na escolha da pessoa em si? Sim, nós pais, a gente cria Uhum. uma expectativa quando a criança está na nossa barriga, né? Uhum. Então é natural isso. Eu quero que ele seja isso, ele vai ser tal Hum. coisa, ou ela vai ser tal coisa. Isso é natural. Uhum. Só que na medida que eles vão crescendo, desenvolvendo, a gente tem que perceber que é outro ser, que é outra Uhum. alma, outro espírito. Eles têm desejos como nós tivemos também. Sim. E esse jovem que tem esse pai aí, que quer definir o futuro pela trajetória ou por não ter feito, se É, arrependeu, que tem muito. tem. A Eu tenho até frustração do pai. Eu tenho até uma história que eu vou contar aqui, que eu acho que é importante. A gente tem que entender que a gente precisa só orientar, né, direcionar, mas apoiar o desejo dos meninos, né? Uhum. No passado, a gente tinha em média ali 70 profissões. Hoje a gente não consegue catalogar. Agora com a tecnologia, Uhum. isso está aumentando a cada dia. Sim. E, ó, você não, que você é jovem, eu sou mais velha. Na minha época de escola, por exemplo, com quem que eu me comparava? Com uma amiguinha de escola Uhum. ou com uma amiga do colégio, uma vizinha ou uma amiguinha do colégio, né? Só tinha Uhum. essas duas coisas, não tinha como a gente se comparar. Hoje, os adolescentes se comparam com estrelas que Uhum. talvez eles nunca vão estar aqui como nós, tete a tete. Uhum. Então, nossa, eu nunca vou conseguir isso. E os meninos se fecham e falam: não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir ganhar dinheiro igual o meu pai. Mas também tem o inverso, viu? Tem o pai que quer definir tudo e tem esse caso do que eu estava contando para você antes Aham. também, daquela família que eu fiz o processo com a filha. A família toda são de advogados. E Uhum. ela também queria seguir. O avô advogado, a mãe advogado, o pai. A mãe falou: não, não é possível, todo mundo aqui já está na área, ela tem que escolher outra coisa. E fizemos processo, ela decidiu por direito. Então Uhum. também tem o contrário, que a mãe fala: não, pelo amor de Deus, não quero mais que ela faça o que a gente Aham. fez. Mas não por não ter sido bem sucedido, porque acha que deveria escolher uma outra coisa, mas às vezes o jovem quer continuar o que a família começou. Eu tive uma história de uma aluna de Minas que ela me achou sozinha pelo Google e assim, ela estava no terceiro ano de direito e tomando tarja preta. Meu Deus. Ela falou: olha, você precisa me ajudar.
Aí qual que é a sua idade? Ela, 21 anos. Aí eu falei, e sua não, minha família, eu com você. Eu falei, bom, tudo bem, você não é menor de idade, porque eu sempre faço a apresentação com a família. Vamos, o que está acontecendo? Eu não me vejo trabalhando como advogada, eu não consigo mais levantar da minha cama. Eu falei, nossa, então você precisa de ajuda urgente. Fizemos todo o processo, adivinha para que área que ela decidiu ir? Porque a escolha é sua, né? O aluno que tem que escolher. Adivinha por onde ela foi? Medicina veterinária. Olha só. E aí, conversando, tentando descobrir um pouco o que estava acontecendo com ela, direito era um sonho da mãe. Mas a mãe, por condições familiares, teve que começar a trabalhar muito cedo, ajudar em casa, e aí não deu. E aí ela foi crescendo com isso, sabe? Sim. Então, quando chegou na época do vestibular, o que você vai prestar? Direito. Né? Então, isso é muito comum. Às vezes, não é nem pressão familiar, mas isso já vem sendo ouvido desde criança. O inconsciente ali. grita. E aí foi muito interessante que existe, dentro de um dos testes que eu faço lá, que o psicólogo americano ele fala dos perfis, ela deu muito alto artesão. Artesão não é a pessoa que tem habilidades assim, com a criatividade, na parte artística, mas assim, habilidades manuais, né? A pessoa põe a mão na massa mesmo. Aí ela prestou o vestibular, passou em medicina veterinária, começou. Logo no primeiro ano, acho que foi segundo semestre, eu vejo uma mensagem dela no celular e um Sandra com 1000A. Sandra! Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Mudou de curso de novo? Não. Aí eu falei, o que aconteceu, Luiz? Ela tem uma coisa para te contar. O que aconteceu? Eu fui convidada pela minha professora, porque a faculdade lá de Minas tinha hospital escola, me convidou para ser auxiliar dela no primeiro ano. Porque a professora percebeu nas aulas que ela tinha muitas habilidades manuais para fazer as cirurgias dos cachorros. Você acredita? Nossa. E assim, você vê como que a gente ou frustra muito, né? Ou deixa a pessoa muito feliz. Então é muito importante que os pais entendam isso, né? Que os meninos precisam de apoio. Eles não precisam que os pais decidam por eles. Sim. E aí eu até falei para ela na época, né? Você quer que eu fale com a sua mãe? Ela falou, não, pode deixar. Eu converso com a minha mãe, explico, ela vai me entender. Porque não é fácil você desistir de um curso no terceiro ano, né? Não é fácil. Os pais não têm ideia de como o processo de orientação é importante e o custo-benefício é muito baixo. Sabe por quê? Calcula aí 6 meses de um curso universitário que o filho desista. Agora, no caso dela, 3 anos. Eu tô com um aluno recente que a mãe falou, Sandra, segunda faculdade que ele desiste. Eu falei para ela, não dá. A gente precisa de ajuda. Porque, e sem contar a frustração, né? Do jovem. Poxa, eu vou falar para meu pai de novo que eu não estou gostando do curso. Mas ele não seguiu, porque a gente precisa ter esse método, né? Os pilares importantes para uma escolha mais assertiva. Sim. E isso que você falou, eu acho muito comum hoje. Eu não culpo os pais por isso, porque é normal a gente criar essa expectativa quando a gente vai ter o filho ali. Claro. Isso já acontece na maternidade. Claro. Eu tenho amigos que inclusive fizeram isso. Eu já tô montando o escritório para ele. Vem desde aquela cultura da poupança, né? Eu estou fazendo a poupança para a faculdade do meu filho, né? Aí o menino chega no ensino médio e fala, não quero fazer universidade, vou empreender. Parece que dá um quebra na cabeça da família, né? Não era o que a gente imaginava para você, né? Me fala uma coisa, a gente refletiu aqui sobre essa questão do papel da família e da influência familiar. Mas dentro da sua vivência, experiência muito grande dentro das escolas, né? Eu vou te trazer uma perspectiva minha, fica à vontade para discordar ou não, né? A gente falou sobre novas profissões, né? Carreiras do futuro que já são presente, tecnologia, muita coisa nova. O que eu noto
As escolas elas têm tentado mudar isso, mas eu ainda vejo um abismo entre o mercado, né, entre o mercado de trabalho, entre o que a vida vai exigir daquele jovem e o que de fato a escola passa a vida inteira escolar ensinando para ele, né? Você falou aqui da questão do plano, você usou o termo plano de vida, né? De Projeto de vida. projeto de vida, que eu acho que envolve muito isso também. Sim. Como que você enxerga de 30 anos lá atrás que você iniciou até hoje? As escolas têm mudado um pouco dessa visão para, olha, gente, vamos. Eu não, talvez a questão do novo ensino médio veio também tentar colaborar com isso. Como que você vê o papel da escola e como que isso está hoje? Se pode melhorar, caminhos para melhorar nesse auxílio em fazer algo mais realmente factível com o que o jovem vai enfrentar na vida dele. Olha, eu acho que hoje o maior problema é que os jovens não estão sendo preparados para enfrentar isso, Uhum, né? Vamos voltar um pouquinho. Quando eu chegava em casa, quando eu era adolescente, e contava um problema que eu tive na escola, a minha mãe praticamente falava: então, vai lá e dá um jeito. Então a gente solucionava o problema. uhum, E a minha geração, ou até um pessoal um pouco mais jovem, quis tirar isso dos filhos de hoje, né? uhum, Então, eu sofri com isso, eu não quero que o meu filho sofra. Então, o que que nós estamos fazendo? Super protegendo esses meninos, porque a vida é solucionar problemas. uhum. Concorda ou não? Concordo Então, totalmente. a gente tem problema dia a dia. Então, Uhum. uma coisa, você falou e eu lembrei de uma situação que eu li sobre isso recentemente. Os pais hoje estão acompanhando os meninos na entrevista de trabalho. Hum, Isso é hum, muito grave, né? sim. Então, o que que acontece? Hoje as escolas estão tendo dificuldade. Eu já passei por isso nos últimos anos. Eu já peguei isso, mas eu sei que pós-pandemia isso aumentou, porque as amigas diretoras comentam o caos que acaba, não é geral, mas muitos pais assim. Então, acontece algo, o pai vai lá, ele não quer saber o que aconteceu, ele vai para defender o filho. Uhum, Né? E então o que que a escola precisa, a família precisa ter uma parceria com a escola, porque eu acho que ninguém ali é criança, por exemplo, eu não vou chamar uma mãe para falar de um problema que eu tô vendo do filho dela, porque eu tô com graça com o menino, quero uhum, prejudicar o menino, não, né? Isso não tem sim. cabimento. Uhum. Nem com 20 anos, que eu comecei muito cedo, eu fazia isso, você imagina. E às vezes a gente tem, você tá perseguindo, eu ouvi isso, você tá perseguindo meu filho, Uhum. Sem sabe? nenhum cabimento, né? Sem nenhum caminho. Sei lá, eu acho que tem exceções, Sim. mas é dificilmente. Aham. Dificilmente. Só que a família não consegue enxergar isso no momento. Mas tudo bem, ok. Lá na frente, ela vai saber que nós estávamos certos. Uhum. Então, a gente precisa parar de uma vez por todas de super proteger, lógico, você tem que acompanhar. Eu sempre fiz isso com os meus filhos. Eu trabalhava em uma unidade, eles estavam em outra unidade, em outro prédio. Isso desde o Fundamental 1. Uhum. Mãe, aconteceu tal coisa, não sei o que lá. Você falou com a pro? Você falou com a coordenadora? Você falou com a orientadora? Não sei o que? Resolve lá. Se você não resolver, eu vou. Eu não Uhum. caía. E aí, não, conversei e tal. Às vezes, e hoje com essa coisa da tecnologia é muito ruim, né? Porque às vezes o pessoal da direção não sabe nem o que aconteceu. Por exemplo, um fato em Uhum. sala de aula. O professor falou alguma coisa que o aluno se sentiu mal, sei lá. Ele manda a mensagem para a mãe na hora. É. A mãe chega, isso eu vivi também. A mãe chega contando um assunto que você não sabe. Uhum. Não deu Então, nem tempo. não deu nem tempo. E os meninos chegam como no mercado de trabalho? Uhum. Eles não sabem solucionar os problemas. Muito Aí vai falar mimados, né? muito mimados. Aí o chefe vai falar alto, vai não sei o quê. A minha geração, a gente ia chorar no banheiro. Uhum. Sim, sim, sim. E voltava para casa e não contava para ninguém. A gente não ia reclamar pro Era pai o e pra mãe. famoso engolir sapo, né? Tipo, porque, ó, se você Exato. quer crescer, vai ter que engolir muito sapo. Exato. Hoje parece que ninguém quer mais E nada, né? como você evolui? Porque hoje fala muito assim, eu quero ver meu filho feliz. Gente, a felicidade
são momentos, né? No dia, a gente é que nem aquele exame do coração, É. não é? Você tá triste, você tá feliz, você tá. Então, assim, Altos e como é baixos. que você. Eles falam, eu quero arranjar uma profissão que eu seja feliz o resto da vida. Eu falo, então, não vai, a gente não vai achar. Não tem. Bom, eu até brinco, eu falo 70-30, sabe? O que que seria isso? 70% de coisas boas e 30% de coisas ruins. O contrário é ruim, Sim, porque você vai ficar doente, você vai adoecer, vai ter que sim. tomar um remedinho mesmo. Mas assim, 100% de felicidade não vai existir. E a gente tem que enfrentar, tem que lidar com essas coisas. E quando a gente cresce? Quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai enfrentar o problema. Uhum. Porque a faculdade é fácil? Lógico que não. Universidade, dependendo até do curso que você escolher, dificilmente eu não pego uma ADP, né? É verdade. Sim. Eu falei isso para os meus meninos, eles falam, mãe, você quer dizer se eu pegar um exame, uma ADP, você não vai ficar brava? Mas você cobrava a gente tanto na... Ah, não. Até o ensino médio tá tudo bem, tem que cobrar mesmo. Mas agora na faculdade, dependendo do curso, Uhum. né? Não é fácil, não é Não é uma coisa fácil. simples. Você tem que saber, porque você vai trabalhar naquela área. Verdade. Então, você precisa saber aquele conteúdo. Então, o professor precisa exigir muito mesmo. Mas, assim, se a gente ficar super protegendo, o menino vai ficar em 6 cursos, começa e para, e 35 anos na casa do pai e da mãe ainda, achando que, estou triste. Sim. Entendeu? Porque Aham. não vai encontrar essa felicidade, Aquele né? mundo de Alice que a gente chama, né? Irreal, que não tem dificuldades, dores, né? Eu falo, eu não condeno os pais, porque eu sei o que é ter filhos e a gente, esse sentimento de super proteger, a gente não quer que. Mas uma das coisas que eu falo que na educação é muito importante, que eu aprendi com os pais, lá no Objetivo Frei Gaspar, um dos pilares é o esporte, para a gente Uhum. tirar esse peso nosso, porque no esporte, a criança apanha. Hum. E vai lá falar com o técnico para você ver. Não tem como. Não tem como. Entendeu? O meu Aprende disciplina, aprende a saber perder, tudo, né? tudo. Meu filho falava lá onde a mãe chora e o filho não vê. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, onde o filho chora e a mãe não É, vê. Eu falei o exato. contrário. Então, quer dizer, então, no esporte, tudo bem. Agora, na escola, quando o professor é parceiro, porque eu acho que se você coloca o seu filho numa escola que você não sente essa segurança, troca. Uhum. Né? Porque a escola ela não vai trabalhar contra, ela vai trabalhar a favor, porque a gente quer que o indivíduo se desenvolva. E uma das coisas que eu mais ficava feliz no colégio é quando os meninos voltavam, Hum. né? Para nos contar. Tô feliz, Sim. estou trabalhando, finalizei. Não ver o fruto do trabalho ali, né? Exato, aí você Aham, fala, pô, deu certo, né? Aí, aham. por exemplo, eu tive um aluno que ele foi muito danado, muito mesmo. Foi muito incrível essa situação. E nós temos ainda, né? Todas as escolas fazem isso, uma prova para ganhar algum desconto aí entrando no Fundo 2, no ensino médio. Eu tô lá recepcionando os alunos um dia dessa prova, que é o desafio, entra uma aluna, Nitinha, aí fala comigo e fala, você que é a Sandra? Sou eu. Aí ela falou, meu pai foi seu aluno. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Aham. Quem é seu pai? Aí ela falou, o Kleber. Aí eu disse assim para ela, não me diga que é o Avanço, Kleber Avâncio. Eu falei, não me diga que é o Kleber Avâncio. Ela fez assim, você lembra o nome e o sobrenome dele? Aí eu falei, ele é seu pai? Aí ela falou, sim. Aí eu falei, meu Deus, ele era muito danado, ele pulava muro, sabe? Ele era É danado, daqueles que danado, marcam. danado. Daí eu falei, cadê seu pai? Ela falou, ele me deixou aqui e foi embora. Aí eu falei, não, na hora que acabar a prova, ele vem te buscar, ele vai ter que entrar. Aí ela, Uhum. combinado, gente. Quando ele entra assim, né? Olha, foi Nossa, que legal tão isso. engraçado que eu falei, olhei bem para ele assim, você me perdoa? Agora, pensa Olha você isso, num chega a pai. ser emocionante, Sim, né? sim. Pensa num pai chato. Meu Deus. Quando fazíamos as reuniões, nossas reuniões eram individuais. Ele vinha, por que isso, por que aquilo? Peraí, eu não tô entendendo. O que tá acontecendo? Ela é 1000 vezes melhor que você. E você tá aí falando Todo. da menina, não sei o quê. Aí ele, não fala isso perto dela.
Tá bom, eu não falo, mas é assim, né? Aham. A gente perde essa condição de estar junto com a escola e para que a escola seja parceira de tal forma que nos ajude na educação, Sim. porque sozinho a gente não consegue. Não, de maneira nenhuma. Tem coisa que a gente não consegue perceber. A Uhum. escola percebe. Sim. Sabe um outro, eu queria retomar uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, eu tô aqui pensando. Essa questão que você falou da mudança de quem nos influenciava antigamente, quem a gente olhava e queria copiar, e de quem são as influências, que hoje virou até uma carreira, os influencers, né? Eles Sim. influenciam pessoas. Uhum. E eu lembro dessa experiência na empresa de ensino superior, e a gente fazia uma pergunta, né? Ah, quantos aqui querem ser médicos? Aí o pessoal falava, engenheiros. Aí a gente falava as profissões tradicionais. Aí você via ali um movimento. Aí eu percebi que tinha gente que não levantava a mão pra nada, né? E eu tô te falando de 2015 a 2017, já faz alguns anos. Ninguém levanta a mão pra nada, vocês não, né? Pensando comigo, né? Vocês não vão querer ser nada, nenhuma carreira. Ah, mas o que vocês vão querer? Aí eu lembro de um menino levantando e falou assim, eu vou ser designer de games. Eu falei, mais alguém aqui vai querer ser designer de games? Todo mundo levanta a mão. Aí a outra, não, eu quero trabalhar com a internet, eu quero ser youtuber. Eu falei, poxa, né? E a gente ainda com aquele, né, preconceito, porque ainda em 2015 era ainda tudo mais novo, né? Eu lembro que conversando com eles, na época eu trazia uma perspectiva, hoje talvez eu não sei se eu manteria essa posição, mas eu trazia muito para eles as questões de vida referente àquilo ali que eles estavam me colocando. Então eu falava muito sobre empregabilidade, eu falei assim, gente, vocês têm que entender que existe um mercado para cada profissão. Sim. Então, às vezes você vai se formar, né? Eu até pensando aqui, talvez era meio duro o meu discurso, né? Mas tudo bem. Eu falo assim, às vezes você vai se formar para pendurar um diploma numa parede e não vai ter emprego É verdade? para aquilo que você está fazendo. Então vocês têm que avaliar se vai ter emprego, se vai ter mercado. Obviamente, se vocês estão satisfeitos, felizes, realizados naquilo. Como que você, nos seus atendimentos, você tenta trabalhar o aspecto da razão, né? Porque esse é o lado racional da coisa. E o lado da emoção, da paixão, né? Esse lado mais passional e mais racional. Como você tenta trabalhar Você com fala no isso? sentido do propósito. Do propósito dele. Então o aluno chega, eu quero fazer carreira tal. E aí, dentro da sua experiência, você sabe, poxa, essa carreira. Sim. Ó, o que a gente fala hoje de futuro, né? A gente Aham. pensa em 4 coisas assim, importantes para o futuro. A tecnologia a gente não vai retroceder. A gente tem que pensar que tudo que é ligado à tecnologia é bom, Sim. mas não é para todo mundo, Uhum. né? A gente tem que pensar na área assim, tudo que for relacionado ao cuidado. Hoje, a gente sabe que o que a gente mais quer é viver mais, Uhum. né? Todo mundo, ninguém quer morrer. É verdade. Todo mundo tem medo de morrer, né? Quem não tem, na hora H lá vai ter. Sim. É. Então, se a gente pensar, né, no bem-estar, beleza, saúde, então tudo que for ligado a essas áreas são profissões do futuro também. A gente tem que pensar também no meio ambiente. A minha geração e as anteriores, a gente destruiu tudo. Hoje a gente já vê aí um movimento para a gente melhorar tudo que a gente destruiu. Então, o meio ambiente a gente vai precisar de muita novidade aí, muitas descobertas, né? Uhum. E a comunicação, que acho que vai entrar muito nisso que você falou, e a criatividade. Porque hoje, por exemplo, a internet, apesar de eu trabalhar ali dentro também, Uhum. tem muita coisa que a gente sabe que não é verdade, Uhum. né? Então, quando você pega ali um garoto, um garoto de 16 anos, ele olha lá um cara falando, vai fazer 100 mil, o 6 em 7 lá, 100 Aham. mil em 6 dias. Sim. Aí tem um garoto, que eu não vou lembrar agora o nome dele, ele começou nessa coisa da internet lá em 2015, por aí, que o negócio estava um movimento pequeno ali, que acho que 2010, acho que 2001 que começou o movimento, 2010 acho que Uhum. deu uma explosãozinha e na pandemia que explodiu mesmo, né? Então ele com 23 anos, falando milionário, aí eles postam com aqueles carrões, não sei o quê, Sei papapá. bem. Só que são 10 anos que ele tá na trajetória.
que ele tentou muitas coisas, né? Então, o que eles contam para os meninos? Eu fiz 100 mil em uma semana, só que eles não contaram que ele investiu 98, que ele teve de lucro 2. E os meninos chegam em casa e vão falar para a mãe: mãe, eu quero ser influenciador, eu vou vender não sei o quê, eu vou ser milionário. Tem muita gente ganhando dinheiro na internet, a gente sabe que a moeda hoje deu uma mudada de lugar, né? Sim. Tem muita gente aí, eu estava lendo esses dias que acho que 2016, eu não vou lembrar a porcentagem de milionários no Brasil, por conta da tecnologia. Então, tem muita gente ganhando, mas assim, um menino que está começando, ele vai ser designer de games, como você mencionou. Porque ele gosta de jogar videogame, então ele queria ficar a vida inteira dentro disso. Mas será que ele vai conseguir ganhar dinheiro com isso? Né? Então a gente precisa, o que eu falo sempre, sabe, nas mentorias, a gente precisa ter o pé no chão. Legal. Porque, por exemplo, vamos pensar no menino que quer, eu quero ser médico. Meu pai falou que médico ganha dinheiro, eu quero ser médico. A primeira pergunta que eu faço: você participa de simulados na sua escola? Participo. E quando você acerta? Eu não corrigi. Ou se não, eu acerto 35. Você sabe qual é a média para entrar numa faculdade de medicina? Você tem que pelo menos acertar 70, 80%, dependendo da faculdade aí, da prova. E que hora você vai começar a estudar? Né? O Drauzio Varela, outro dia, ele colocou um videozinho falando exatamente isso. Eu fico admirado quando as pessoas falam: eu quero fazer medicina. Mas você gosta de estudar? Se você não gosta de estudar, vai fazer qualquer outra coisa. Para fazer medicina, precisa gostar de estudar. Sim. É simples. Então, aí eu falo assim, desse jeito, né? Porque sou eu e o aluno, que na escola também tinha essa liberdade. Você está enganando quem? Você está enganando quem? Você está enganando você? Porque a sua família está te apoiando. Mas é você que vai estar lá tendo que enfrentar toda essa situação, não é verdade? E aí você fala: tá, eu quero fazer medicina. Você vai ficar 5 anos dentro de um cursinho? Você mesmo não. Porque tem gente que fica, né? Eu acho. É assim, a pessoa que fica, ela tem que querer muito, né? Porque ela deseja muito. Eu até brinco, eu falo que medicina é cruel, por conta dessa dificuldade, né? Mas assim, a gente precisa ter o pé no chão. Então lá, a FUVEST, por exemplo, ela dá as notas de corte. Então a gente precisa olhar e ver qual é a nota que você precisa passar. E você tem que metrificar isso. Você não vai no simulado, você não sabe nada, e você vai falar para o seu pai: eu vou fazer medicina. Sim. Para quando chegar daqui 1 ano, 2, então, medicina não vai dar, eu vou tentar outra coisa? Sim. Né? Não, é complicado isso. Agora, eu vi meus 30 anos de objetivo, acho que foram 4 alunas que entraram em medicina no 3º ano. No 3º ano, direto. Direto. Só que assim, né? Desde o 1º ano, elas já sabiam o que queriam e elas fizeram o 1º ano ótimo, o 2º perfeito e o 3º não tinha para ninguém, mas era um tipo de aluna que, por exemplo, nós tínhamos no prédio cursinho junto. Então, os professores, a maioria dava aula no colégio e no cursinho. E o cursinho à noite, às vezes, mudava um ou outro professor. Elas pediam para o coordenador do curso, que liberava, muito bacana ele, e porque as meninas são demais. Elas iam à noite para assistir a mesma aula com um professor diferente. Olha isso. Não tem como não passar. Não tem como não passar. Então, eu acho que hoje a gente não pode ficar querendo algo que a gente tem que ter o pé no chão, né? Meu curso, pedagogia, meus pais não tinham assim eles não sabiam, né? Porque, por exemplo, pedagogia é 37, 38 nota de corte, de 90 questões. Eu fiz colégio particular no ensino médio. Certo. Até o 9º ano eu fiz colégio público, que na época era muito bom. Muito bom. Não era. Hoje tem muitas escolas que acho que estão melhorando também, né? Sim. Tem muita gente aí, muitas escolas boas que eu vejo o pessoal bem assim preparado. Mas a gente sempre sabe que às vezes falta professor, tem dificuldade de investimento. Nossa, é complicado. Mas a gente tem que entender que a gente precisa
escolher algo que a gente também tem a possibilidade. Vou falar o contrário também, ó. Tenho muitos jovens de algumas instituições que eu trabalho, faço trabalho voluntário, que para eles, assim, não vou conseguir. Eu falo, vai sim. Mas, Sandra, quem vai pagar a faculdade para mim? Você. É como nós fazíamos antigamente. Você vai fazer um curso técnico, vai conseguir um emprego na área e depois você vai manter sua faculdade. Simples. Ah, porque meu pai, porque minha mãe, eu sempre brinco, né? Eu gosto de fazer uma analogia com carro para eles entenderem melhor. Então, dentro do carro, a gente tem aqui o para-brisa, que é aquele vidro grande, e aqui a gente tem o retrovisor. Retrovisor pequenininho, não é? Tem um pequenininho aqui dentro também. Aquilo ali é teu passado, tua história, não dá para esquecer. É tua história. E daqui para frente? Para-brisa. 1000 possibilidades, mas é Muito você bacana. que vai construir. Não é seu pai, não. Seu pai não tem nada a ver com isso. Senão, o que que a gente faz? A gente começa a repetir os erros que eles comentam que os pais cometem. Às vezes, o pai abandonou, tem muito problema, né? O pessoal de baixa renda, eles têm muita dificuldade, né? Sim, Às vezes abandonou. Eu falo, tá, sua história, isso a gente não consegue apagar. A sim. gente não consegue apagar. Mas e daqui para frente? Como a gente vai construir isso? Perfeito. Porque eu, por exemplo, acho que um tio meu fez faculdade 1 ano ou 2 antes de mim, mas eu praticamente sou a primeira a fazer faculdade na minha família. E consegui puxar uns, não foram todos não, muitos não optaram por não fazer. Mas paciência, mas não é uma família que, por exemplo, você vê, né, os pais são médicos, advogados, professores, a gente vê que tem muita gente que já vem já com uma tradição, Uma né? tradição Não tem familiar. como não fazer faculdade. Aqui em casa tem que fazer faculdade, né? Mas tem muitos casos que eles não acham que nem vão conseguir e vão conseguir. É verdade. Agora precisa querer, né? É verdade. É aquela questão, propagar para eles aquilo. Hoje se fala muito de investimento, né? É você querer o retorno sem investir, é você querer colher sem plantar, né? Então, você quer a medicina, se você não dedicar anos ou um bom tempo da sua vida no estudo, como que você vai conseguir colher, vai conseguir aquele retorno, né? Então, eu acho que isso é muito importante, muito legal saber que você também trabalha o sonho, né? Porque também tem o sonho, mas também, olha, a realidade é essa, né? Olhe para a realidade, olhe para a vida real, como é de fato, né? Porque os Muito meninos bom. também até desistem, sabe? Sabe aquela coisa? Eu falo assim, ó, ajuste de rota, sabe? Então você tá ali, vamos pensar aqui no Waze, no Google Sim, Maps, tal. Tem ali alguma coisa acontecendo, ele te dá um novo caminho, não é? sim. Mas assim, o objetivo final não mudou? Não, é o mesmo, você está querendo ir para algum lugar. Aham. Então, eu acho que eles têm que ter muito isso, sabe? Por exemplo, a pandemia. A pandemia, muitos ali tiveram que parar, perderam o emprego, não conseguiram manter a universidade, mas assim, passou a pandemia. E Uhum. aí eu tenho que retomar. Então é só aquele ajustezinho de rota, né? Então tá, eu tava querendo chegar ali. Meu sonho era formar agora em 2025, mas aconteceu a pandemia, então eu vou me formar em 2027 e tá tudo bem, Tudo bem. não tem problema, né? E Uhum. aí desiste. Ah, porque não, gente, não pode desistir, tem Essa que cultura continuar. da desistência a gente tem que lutar contra, porque realmente eu vejo bastante. Não é? Na primeira dificuldade já quer desistir. Não pode, né? Tem que superar e continuar. Ninguém está isento de acontecer alguma coisa, né? Às vezes, sei lá, algum problema de doença, perde algum ente querido da família. A gente sabe que tem N coisas que pode, Sim. mas depois que passou, né? Uhum. Turbilhão, aí, poxa, então e agora? Retoma, né? Com certeza. Porque senão a gente desiste muito fácil, né? Existe muito fácil. As dificuldades sempre vão existir, mas a gente precisa ter força e gente ao nosso redor, né? Que acho que aí entra muito o seu papel, a família ajudando, bons profissionais, boas pessoas para nos ajudar a muitas vezes não desistir ou até aguçar um sonho ali, um objetivo que está meio apagado na gente, né? Sim. Isso é muito bom. Sandra, quero te agradecer demais por esse tempo. E agora, fica à vontade, acho que.
tem muita gente nos assistindo aqui que pode estar nesse cenário de ter um filho que está em dúvida, nossa, me pergunta, não sei direito o que dizer, então você pode ser uma boa alternativa, solução para isso, né? Também muitos colegas, hoje o nosso público é muito grande para professores, docentes, né? Então, quem puder, quem quiser te acompanhar, passa para eles rede social, o que você quiser, use esse espaço agora, fica à vontade. Tá. Então, eu estou no Instagram como Sandra Orientadora. Qualquer dúvida, se vocês quiserem conhecer melhor meu trabalho, é só me chamar. Tem meu site também, né? Que é Sandra Orientadora também, www.sandraorientadora. Tem lá algumas informações sobre o processo. E conte comigo o que eu puder ajudar. E nas escolas também, faço parceria com as escolas, palestras para os meninos entenderem esses pilares importantes, dou dicas para que eles possam escolher com mais assertividade, né? Para que não se frustrem no final das contas, porque é muito investimento, né? Então é isso, gente. Obrigada a você pelo convite. Espero ter ajudado também um pouquinho aí. Uma maravilha. Quero agradecer você que nos acompanha até aqui, você que é da área educacional ou não. Agradecer mais uma vez nosso patrocinador, Engenhoteca, que tem aqui apoiado o projeto do Educativa Cash, e relembrar sobre a nossa super promoção aqui da Black, nesse mês de novembro, de R$ 29,90 a R$ 14,90, para você ter acesso à nossa plataforma educativa, com mais de 50 cursos reconhecidos pelo MEC. Você pode fazer ali, montar trilhas com certificados de mais de 200 horas para a sua carreira. Então, nos conheça, aproveite essa oportunidade do mês de novembro. E é isso aí, se inscreva aqui no nosso canal. A gente toda semana está recebendo alguém da área educacional, diretores, professores, empreendedores, tudo desse nosso mundo educacional para poder contribuir e somar na sua experiência, na sua vida. Te espero na próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.